Então vamos lá, capítulo 3, página 29. Vamos para a quinta aula agora, né? Nós estamos aí da nossa escola de líderes, primeiro módulo desse livro Visão e Prática dos Pequenos Grupos. Amém, queridos? Vou até mostrar o livro aqui, porque vai ter gente que vai ver na internet depois, não sabe que livro estamos falando, né? Então esse livro aqui, e vamos começar aí. Na aula passada a gente falou sobre os dois paradigmas, a igreja do fazer e a igreja do gerar, né? E aí foi falado um pouquinho aí sobre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim é descrita em Gênesis como uma linhagem de pessoas que produziam, que fizeram muitas coisas, foram empreendedores, né? Foram construtores, foram artistas, foram criadores de animais, assim vai, né? E só que na linhagem de Sete você não vai ver descrição lá em Gênesis do que eles fizeram. O autor, quem escreveu, né? Não vou entrar nesse pormenor, que isso é aula para teologia. Então, mas quem escreveu, ele se preocupou em descrever que Sete gerou filhos. E ele só se preocupou em dizer os filhos que Sete gerou e os filhos dos filhos, e assim ele vai indo. Mas ele não se preocupou em dizer o que eles fizeram, que ocupação eles tinham, qual que era, né, a sua atividade, vamos dizer, profissional, seja lá o que for. Mas isso é descrito para nós aqui nessa aula passada como uma distinção entre a igreja do fazer e a igreja do gerar. Que tem muita igreja que se preocupa em fazer muita coisa e no final das contas, apesar de fazer muitas coisas, não gera muitas pessoas. Então, uma igreja que faz muita coisa, mas gera poucas pessoas. E quando você muda o foco e se preocupa mais em gerar do que em fazer, talvez você vai até fazer, às vezes até na mesma proporção do que fazia antes, ou até mais, ou até menos, depende. Mas o foco está em gerar e não em fazer. Porque gerar discípulos, gerar pessoas para Deus é mais importante do que fazer eventos para Deus. Então, fazer eventos é uma consequência. Então, ao focar em atrair as pessoas, ao focar em ganhar pessoas para Deus, ao focar em discipular pessoas, ao focar em treinar novos líderes, ao focar em formar professores para crianças, para adolescentes, em formar músicos, a gente vai acabar tendo que fazer alguma coisa, sim ou não? Mas é diferente apenas fazer por fazer, porque meu ministério tem que fazer alguma coisa, então eu tenho que botar na agenda, então eu tenho que fazer, do que você fazer com propósito. Então, uma igreja que está focada em gerar, ela faz com propósito. Se não tiver propósito, é melhor não fazer. A gente precisa ter propósito no que faz, né? Então isso é bastante importante definir isso, né? E trabalhar isso. E hoje a gente vai trabalhar algumas razões porque nós escolhemos, a igreja escolheu trabalhar com pequenos grupos. Por que escolhemos voltar a essa estratégia e trabalhar essa estratégia como uma estratégia central dentro da nossa igreja, tá? Então vamos ver isso aí hoje. Por que pequenos grupos? É uma pergunta que você pode fazer, que qualquer um de nós pode fazer, né? Uma pergunta que geralmente é feita por aqueles que ainda não estão trabalhando com o Excel é: por que precisamos de pequenos grupos? Há diversas razões para uma igreja abraçar essa visão, e aqui a gente vai ser colocado isso aqui, né, nessa aula. Uma igreja que se organiza em pequenos e apenas em cultos no templo está limitando o seu crescimento, impedindo o desenvolvimento do sacerdócio de todos os crentes e não cuidando do discipulado de seus membros. As igrejas que optaram em centralizar suas atividades em programas e eventos precisam de uma mobilização enorme de seus pastores e líderes para atender todas as necessidades e expectativas dos seus membros. Nessas organizações, 20% dos membros, os líderes, realizam todas as atividades da igreja, enquanto que 80% das pessoas apenas têm a responsabilidade de contribuir financeiramente e comparecer aos cultos e programações a fim de produzir uma boa plateia.
Isso gera um problema. A gente já falou, a gente começou, né, a tratar, acho que desse capítulo aqui na aula passada, não lembro se a gente começou ou não, mas isso gera um problema porque está se criando hoje em dia, está se gerando na igreja um tipo de cristão, um tipo de crente que ele é consumidor. Eu não sei se vocês já pararam para analisar ou já ouviram falar sobre isso, né? Tem pastores, líderes pregando sobre isso por aí, ensinando sobre isso por aí, que existe hoje em dia um tipo de cristão que se tornou um consumidor de culto, consumidor de evento da igreja, né? Então, ele perdeu a noção de que ele vem à igreja, ele vem ao templo, ele vai à casa de alguém participar de uma atividade religiosa. Quando ele vai ali, ele vai para oferecer algo e não para receber algo. Só que aí se criou essa expectativa de que ele vai ali para receber algo. E aí ele se comporta como um consumidor, como um cliente, que ele entra na loja e ele procura o seu objeto que ele quer comprar, ele quer ser bem atendido, né? Ele quer pagar um bom preço, ele quer sair dali feliz com o que ele foi buscar, né? E ele tem que sair dali satisfeito com a negociação que ele fez. Vamos colocar esse vídeo aí de uma forma que fica mais para cá e não muito para lá, entendeu? Tá. Porque eu não vou para aquele lado, só vou para esse lado aqui. Então, isso é preocupante, porque as pessoas elas começam a definir o culto a partir da expectativa que ela tem no culto. Então, se o louvor que foi cantado não é o que ela queria, ela já não se agrada. Se a palavra que foi ministrada não é a que ela esperava, então ela não se agrada. Se alguma coisa aconteceu no culto que ela acha que não estava de acordo com ela, aí ela procura já uma outra igreja, um outro lugar, ela vai procurar se satisfazer. Por quê? Porque ela entranhou essa mentalidade de cliente. Eu sou um cliente, a igreja tem que me servir, eu estou lá para ser servido, né? E isso é um problema, porque o culto não é para nós. Amém ou não amém? Amém. Né? O culto não é para Deus? Todos nós como igreja, quando viemos aqui, nós viemos oferecer um culto a Deus. E não viemos aqui para receber um culto, que as pessoas vão vir aqui na frente e ministrar um culto para nós. Não. Nós viemos aqui todos juntos estar ministrando diante de Deus um culto. E Ele é a plateia. Quem é a plateia do culto? Deus. Deus é a plateia do culto, né? Nós estamos aqui cultuando Ele. Ele é a plateia. Ele é a única plateia que interessa, né? A única plateia que interessa, né, é Deus. Eu estou falando de duas perspectivas diferentes, tá? A segunda perspectiva que eu vou falar é que, humanamente falando agora, tira essa perspectiva agora que eu acabei de falar, vamos falar um outro contraponto. Humanamente falando, quem é a pessoa mais importante no culto? Visitante. Humanamente falando, agora nós estamos mudando de perspectiva, tá? Agora, no contexto geral do culto, quem é a pessoa que recebe o culto? Para quem nós estamos oferecendo o culto? É Deus. O foco é Deus, amém? Só que, humanamente falando, tirando Deus da jogada agora, humanamente falando, quem é a pessoa mais importante do culto? É o visitante, porque o nosso foco também é tocar nele, é atrair ele, é converter ele, é salvar ele, é curar ele, é transformar ele. E às vezes, os nossos cultos, eles acabam não fechando nem num foco nem no outro, né? Às vezes a gente não consegue nem focar na direção de oferecer o culto a Deus e também não consegue focar no visitante que está ali para também tocar nele. E isso é um problema, por quê? Porque as pessoas acabam, se elas já estão acostumadas com o culto, eles são crentes, mas eles querem vir ao culto e receber algo que seja agradável para eles. E isso é um problema que a gente tem que resolver, né? Porque ao mesmo tempo que o culto ele não é para nós, ele é para Deus, nós também temos que atrair as pessoas que não são cristãos para que eles possam receber essa palavra, receber a ministração e ser transformados. Amém, queridos? Então, em geral, as igrejas que não têm pequenos grupos, elas acabam caindo nesse problema aqui. Muitas pessoas na igreja não fazem nada, né? Entenda bem o que eu estou falando, não é no sentido pejorativo, mas aqui acabam não fazendo mesmo, entendeu? Porque poucas pessoas fazem tudo.
Então, no culto, você tem poucas pessoas que trabalham ali, alguns diáconos, ministério de louvor, mais uma ou duas pessoas ali, fica na recepção, tal, criança mais uma ou duas, o pastor vai pregar, alguém vai pregar, pronto, acabou. E o resto do pessoal fica só assistindo, né? E isso, a longo prazo, vai gerando essa acomodação, a gente ir se acomodando e achar que não precisa fazer nada. Isso é ruim. E quanto mais a gente se acomoda, mais a gente atrofia, né? A gente atrofia espiritualmente. Porque se você não está exercendo alguma coisa, você vai atrofiando, né? Como é que você aprende a pregar? Como é que você aprende a cantar? Como é que você aprende a tocar? Como é que você aprende a ensinar? Exatamente. Como é que você aprende a evangelizar? Exatamente. Daí se a gente não faz, o que acontece? Atrofia, desaprende até o que você sabia. Entendeu? E por isso que o GECEL, ele muda essa perspectiva. Porque no GECEL a gente foca em fazer com que todos entendam que todos nós temos que exercer alguma coisa. Não dá para ficar de braços cruzados na igreja recebendo. Não dá, não pode. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Você tem que encontrar o seu lugar dentro do GECEL ou dentro de algum ministério da igreja, você vai servir e ali você vai colocar o seu dom, seu talento, sua capacidade para ser exercida. Não pode ficar guardando talento, né? As igrejas que resolveram centralizar o seu projeto de crescimento dos pequenos grupos realizam a missão de evangelizar, ganhar, edificar, discipular, integrar, promover a comunhão entre os irmãos de uma forma muito mais dinâmica, onde todos os membros têm a oportunidade de contribuir para o crescimento do reino de Deus, por meio dos seus dons e dos seus ministérios. Todo dom, todo ministério que algum irmão tiver aqui, a igreja tem que encontrar uma forma de usar esse talento para o reino de Deus. Lá na Batista da Lagoinha, vou dar um exemplo para vocês. Lá tem quase 100 ministérios lá na igreja deles, tem muito ministério. Eu fui lá uma vez, fiquei lá 3 dias. Quando eu estava lá, observava tudo, né? Estava vidrado naquilo ali, pescando tudo que estava acontecendo, né? Aí, os envelopes de oferta deles, envelope grandão assim, desse tamanho assim quase, aí comprido assim. Aí a parte de trás do envelope de oferta tem um nome pequenininho, não sei se vocês viram, quem já foi lá. Tem o nome de todos os ministérios da igreja, não sei se vocês viram, vai lá, ministério não sei o que, ministério não sei o que lá, vai vindo assim, um monte de fila assim, com os nomes de todos os ministérios da igreja. Aí você vai lendo ali, vai contando, vai assim, meu Deus, é muito ministério dessa igreja. Como é que funciona lá? Né? Funciona assim, a pessoa chega para o pastor lá, tem uma ideia. Pastor, eu estou pensando em criar aqui um ministério para, por exemplo, dar comida para o morador de rua. Aí fala assim, irmão, Deus falou isso com você? Falou, então tá bom. Começa a fazer. Né? Deus falou com você? Começa a fazer. Se Deus falou com você, Deus vai enviar outras pessoas para te ajudar também. E aí, vamos ver se esse projeto vai vingar. Se é de Deus, vai vingar. Eles fazem bem assim. Aí o cara começa lá, daí chama um, chama outro, daqui a pouco tem 10 trabalhando com ele, daqui a pouco tem 15, aí o negócio vai vingando. Depois de um ano, se o projeto vingar, daí eles transformam o ministério da igreja. É assim que eles fazem, entendeu? Porque se você tem um talento, você tem um dom, Deus falou com você, bota em prática, entendeu? Nenhum talento, nenhum ministério de nenhum irmão da igreja tem que ser tolhido, tem que ser impedido. Se Deus falou com você, vamos botar isso em prática, vamos fazer, vamos trabalhar, né? E vai dar fruto. O que não pode é você ficar dentro da igreja, né, com os seus talentos tudo amarrados, com, né, os seus dons tudo presos, você não faz nada e fica ali reclamando do que está sendo feito, e você não tem oportunidade de fazer o que você quer e também fica ali brincando, né? Não adianta nada. Aí você morre espiritualmente, mata o outro também, porque fica reclamando de tudo, e aí não chega a lugar nenhum, não é verdade? Então, a gente precisa colocar os nossos dons e talentos em prática. O GECEL ajuda muito isso, porque tem gente que não sabe nem por onde começar. E no GECEL você vai encontrar um caminho de como começar, né? De como você colocar em prática, né, o talento mais simples que você acha que você tem. Eu sei cozinhar, eu quero usar o meu talento de cozinhar para a obra de Deus. Lá no GECEL você vai ter que arrumar um jeito, né? Tudo que você quiser fazer, né, por mais simples que seja, você acha que não dá para fazer aqui na igreja,
lá no GCL dá para você colocar em prática, né? Fala, Bem. Eu lembrei que lá em Nova Campinas, a igreja que a gente ficou 5 anos, tinha uma outra Alessandra lá que ela gostava muito de doar sangue. Aí ela juntava as pessoas das igrejas ao redor e todo mês que ela sabia que tinha convocação lá do INCA, né, do Hospital do Câncer lá, para receber doações, ela mobilizava as pessoas, não só da nossa igreja, mas das outras também, fazia caravana lá, às vezes ia com o próprio carro dela e com o carro de outros que podiam levar, e iam, né. Uma vez eu fui, mas é um remédio que eu estava tomando me impediu, eu fiquei só de visitante lá, só fui ver. Não, você tem que explicar do começo. Então explica. Então assim, começou assim, um dia, eu não lembro como é que foi lá, numa escola, fazia parte da escola de líderes e tal, estava falando sobre dons, sobre ministério, sobre essas coisas, e daí ela falou, pastor, eu tinha vontade de fazer um grupo, né, alguma coisa assim, para a gente poder doar sangue, as pessoas precisam tanto de sangue e tal. Às vezes tem sempre pessoas da igreja ou de outro lugar que vai fazer cirurgia, precisa de doar sangue, às vezes o pessoal no hospital fica pedindo. Foi assim, irmã, pode começar, né? Vai e faça. Daí ela pegou, já começou a falar com um, falar com o outro. Daqui a pouco já tinha uns 5, aí foram, primeira vez. Aí tira foto, filma, grava tudo, né? Aí falei, agora posta no grupo da igreja, agora vai, fala para os líderes de GCL, assim foi. Quando foi a segunda vez, já foi uns 20 e pouco, assim foi aumentando. E aí todo mês eles iam, eles marcavam lá, mês sim, mês não, tinha um grupo lá para levar e doar sangue. Então começa assim, você tem uma ideia, né? A outra fazia crochê, fez toquinhas para levar para o Hospital do Câncer também. Tinha uma outra irmã lá que fazia crochê, eu queria ajudar de alguma forma. Eu falei assim, Deus colocou a ideia do seu coração, vai e faz, irmã. Né? Aí ela começou a fazer crochê para poder levar para o Hospital do Câncer. Ela fazia umas toquinhas assim para as crianças no Hospital do Câncer. Vamos fazer, né? Entendeu? O que você não pode é ficar parado, né? Eu não posso fazer nada, não sei fazer nada. Deus já te deu algum dom, algum talento, você tem que colocar ele em prática. Você não pode ficar amarrando, né, os seus dons aí, ou enterrando os seus talentos, e Deus não gosta disso não. E esse da Lagoinha, eu lembro que do envelope que você mostrou, tinha até sobre o Ministério de Pets, né? Tinha lá. O Ministério pessoal, de Pets. tinha lá na igreja lá, eles cortavam o cabelo, davam banho, faziam esse negócio do cachorro, né? Pessoas que não tinham dinheiro para pagar veterinário, para pagar esse negócio, a pessoa ia lá na igreja, lá num dia específico lá, tinha um grupo lá para fazer isso, eles faziam de graça lá, cortar os cabelos do cachorro, dar banho, fazer essas coisas tudinho lá, fazia isso. Então assim, tinha mistério para tudo quanto é coisa lá, mas então, se você sentiu no coração fazer alguma coisa que Deus mandou fazer, vai e faz. Alguém vai ser abençoado com isso, né? Sim. E com isso você está pregando o evangelho também, né? É isso aí, você vai fazendo alguma coisa e Deus vai colocando pessoas no seu caminho. Então, continuando aqui, no GCL, todos os membros são desafiados a assumirem um papel relevante para a edificação do corpo de Cristo. Nesse contexto, não há espaço para consumidores de culto, não há espaço para espectadores apenas. Todos nós somos atores principais do culto, né, e do ministério, atuando por meio dos seus dons para a edificação do reino de Deus. Iremos destacar então 10 razões para nós abraçarmos o projeto GCL. Nós não vamos falar as 10 razões hoje, a gente vai falar algumas aqui hoje e outras a gente vai terminar na próxima aula, tá? Até aqui, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, fazer, qualquer coisa, fala aí, por favor, que vocês ajudam e vocês deixam a aula mais interessante quando vocês participam, né? Tem alguém que quer fazer uma participação aí? Não ainda? Então já vai preparando as perguntas aí, tá? Bora lá. Então, primeiro aí, primeiro motivo, primeira razão, porque trabalhar com pequenos grupos. Porque é bíblico e foi o modelo adotado pela igreja primitiva. Em Êxodo 18, vemos que Moisés estava extremamente atarefado ao ter que julgar todas as causas do povo, além de conduzi-los na caminhada no deserto. Pulei. Com isso, o povo foi pastoreado mais de perto e Moisés pôde se dedicar às causas mais pontuais. Então, o que aconteceu ali? Moisés saiu com o povo do Egito, estava lá atravessando o deserto e para chegar na Terra Prometida.
E diz o texto que na tenda, tinha uma tenda que Moisés ergueu lá no centro do acampamento, era chamada tenda do encontro. Ali Moisés falava com Deus, né? E aí o que diz o texto lá? Que as pessoas ficavam fazendo fila de dia e de noite para receber a orientação de Moisés. Tudo que acontecia, eles iam até Moisés. O marido brigou com a esposa, vai até Moisés. O marido achou que a esposa traiu ele, vai até Moisés. Um vizinho brigou com outro vizinho lá por causa de alguma coisa, jogou o lixo no portão dele, né? Vai lá até Moisés, entendeu? O outro irmão lá emprestou o dinheiro para o outro irmão, o irmão pagou, vai lá falar com Moisés. Era só Moisés para resolver tudo. E aí, era lá dia e noite, aquela fila lá gigantesca. E aí, já tinha passado 4 meses, irmãos. 4 meses tinham se passado que eles tinham saído do Egito. Moisés nem tinha ido buscar a esposa e os filhos. Moisés tinha naquela época, se não me engano, já 2 filhos e a esposa, e estava para lá, perdido lá. E 4 meses Moisés só guiando o povo e resolvendo os pepinos lá do povo, né? E na correria e nada de buscar a esposa e os filhos. Daí o que acontece? Aí vem o sogrão, né? Chega o sogrão nessas horas para resolver o negócio. Fala assim: ô meu filho, seguinte, você é casado, você tem uma esposa, você tem a família, e eu vim trazer sua esposa de volta aqui, os seus filhos, porque você não foi lá buscar, né? E aí deu aquela chamadinha no Moisés, né? E aí ele olhou tudo aquilo que estava acontecendo e falou assim: rapaz, você vai morrer. Pode ir lá na sua Bíblia lá, que você vai estar escrito isso. Você vai morrer e vai matar esse povo. Está escrito desse jeito lá. Você vai morrer e vai matar esse povo. Por quê? Porque não tinha como cuidar do povo daquele jeito que ele estava fazendo, né? E aí o Jétro dá uma instrução sábia para ele, fala assim: olha, ore ao Senhor seu Deus. Ele fala assim ainda: ore ao Senhor seu Deus e peça autorização a Ele para que você organize juízes dentro do povo, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Hã? Passou até passou a quantidade. Então, líderes de 10, né? Cada líder de 50 cuida de 10, líder de 10. Cada líder de 100 cuida de 2, líder de 50. Cada líder de 1000 tem 10, líder de 10. De 100 abaixo. Ou seja, ele distribuiu todo o grupo lá, né? Por líderes. De 1000, e assim foi indo, né? Mais ou menos essa ideia. Então, assim, quando ele fez isso, Moisés foi orar e falar com Deus. E diz o texto que Deus aprovou o projeto e falou assim: Moisés, eu tirarei, presta atenção nesse detalhe, eu tirarei da unção que está sobre ti e repartirei entre eles. Entendeu? Deus tirou uma porção da unção que tinha, da autoridade que tinha sobre Moisés, e repartiu entre os líderes que ele separou. E a partir daquele momento, diz o texto, que Moisés agora ele ficava para responder só pelas causas mais difíceis. Então, aquilo que os outros líderes tinham conseguido resolver, ficava resolvido para lá. Moisés instruiu eles, falou: vocês, depois vocês podem ler na casa de vocês lá, vocês vão achar lá. Mas que como Moisés instruiu eles? Faça assim, faça assado, seja justo, não receba suborno, faça isso. Colocou lá tudinho as regras para eles. Aí, tudo que eles não conseguiam resolver, trazia para Moisés. O que eles resolviam ficava por lá, está resolvido. Não precisava mais Moisés se envolver com aquilo. E nisso, desafogou o serviço. Não é que Moisés ficou desocupado agora, mas desafogou o serviço, né? E as pessoas ficaram mais felizes, porque antes ficava numa fila do SUS que virava, né, a esquina, que virava a quadra. Agora não, agora ficava mais fácil, né? A fila era menor, porque tinha bastante líder agora para cuidar, né, para resolver os problemas. A fila ficou menor, então você resolve seu problema mais rápido. Na igreja, hoje, é a mesma coisa. Se tudo depender do pastor, os problemas vão ser resolvidos com mais demora, entendeu? O pastor vai ficar sobrecarregado, não vai conseguir atender todo mundo e vai ter um monte de gente insatisfeita dentro da igreja. É isso que acontece. Quando a gente consegue repartir entre os líderes as responsabilidades e assim por diante,
você consegue fazer com que vários líderes tenham autonomia para fazer certas coisas, tomar certas decisões e assim por diante, você desafoga o serviço, as coisas se resolvem mais rápido e as coisas fluem melhor, a igreja avança com mais rapidez. E você usa as pessoas, o talento delas. Você não deixa as pessoas acomodadas, né? Você não deixa um monte de líder acomodado na igreja sem saber o que fazer, sem fazer nada. Não, você coloca eles para trabalhar. E elas crescem. Porque quando você trabalha, você cresce. Quando você faz, você aperfeiçoa. Quanto mais você faz, mais você melhora. Quanto mais você faz, mais experiência você ganha. E assim, as pessoas crescem. Os líderes crescem. Então, essa é a visão aqui. Então, desde lá do tempo do Êxodo, nós estamos vendo aqui o povo sendo dividido agora em pequenos grupos. Sim ou não? Sim. Está aqui, está lá no Êxodo. Líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. No projeto do Gessel, quem que é o líder de 10? Quem que é o líder de 10? É o líder do Gessel. Amém? Quem que é o líder de 50? É o supervisor. O supervisor é o líder de 50, ou seja, o supervisor, ele é um líder que já foi líder de Gessel, já multiplicou o Gessel dele algumas vezes e agora se torna supervisor. E aí ele cuida de 5 Gessels, ou seja, tem 5 líderes lá, cada um no seu Gessel, e esse supervisor é responsável por cuidar desses 5 ali. Então, ele fiscaliza, ele está lá, ele participa, ele visita os Gessels, ele está ali, ele conversa com os líderes, ele tira as dúvidas dos líderes, porque ele já é um líder mais experiente. Quem é o líder de 100 no projeto do Gessel? É o coordenador. O coordenador, ele vai cuidar de 5 supervisores. Então, você tem ali 5 Gessel, quando tiver 5 Gessel, tem um supervisor cuidando de 5 Gessel. Quando tiver um coordenador, já tem 5 supervisores. 5 supervisores. Aí tem, ó, cada supervisor cuida de... Cada supervisor cuida de 5 Gessels, tá? Cada coordenador cuida de 5 supervisores. Então, você vê aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5. Quantos Gessels a gente vai ter quando tiver o primeiro coordenador? Em média aí, 25 Gessels. Então, quando tiver 25 Gessels, eu tenho, né, 5 supervisores, eu tenho um coordenador que vai cuidar, o coordenador cuida de 5 supervisores, tá? O que é o líder de 1000? Na visão do Gessel, ele é o pastor de rede, ou o líder de rede. Ele vai cuidar de 5 ou mais coordenadores. Então, você tem uma escala de liderança, até chegar ao pastor da igreja. Quando o Gessel começa, isso aqui eu estou adiantando a aula lá da frente, mas é importante vocês já entenderem isso aqui, para vocês não ficarem boiando. Quando o Gessel começa, a gente não tem muito Gessel, então a gente só tem um Gessel. Vamos dizer, vamos começar o Gessel aqui. Quem é o líder do Gessel? O pastor. O pastor é o líder do primeiro Gessel, ele tem que ser o líder do primeiro Gessel. Então vamos começar o Gessel. Vamos dizer lá cada Adenildo, quem é o líder? O pastor. Quando esse Gessel multiplicar, então já vai sair um outro líder, já um outro grupo, né? Já vai ter ali, vamos dizer, 2 grupos, 3 grupos. Não sei quantos grupos vai multiplicar a primeira vez, Deus é que sabe. Mas vamos dizer, tem lá 2 grupos, 3 grupos. Quem vai se tornar o primeiro supervisor? Pastor. Entendeu ou não? Porque ele vai ser o primeiro supervisor, que vai cuidar dos líderes ali, ok? Aí vai surgir ali 3, 4, 5 líderes. Olha lá, o pastor é o supervisor. Quando já começou a ter mais líderes, 6, 7, 8, 10, já começou a ficar difícil para o pastor ir. Porque pensa comigo. Se o pastor vai visitar cada grupo, tá? Vou visitar cada grupo. Então, na primeira semana eu vou no grupo do Adenir. Na segunda eu vou no grupo do Adenir. Na terceira semana eu vou no grupo da irmã Lídia. Na quarta semana eu vou no grupo da Alessandra. Na quinta semana eu vou no grupo da Laquinha. Na sexta semana eu vou no grupo da irmã Adriana. Na sétima semana eu vou no grupo do pastor Humberto. Na oitava semana eu vou no grupo lá do irmão Jurandir. Quanto tempo vai demorar para eu voltar no primeiro grupo de novo? 2 meses, né? Às vezes até mais. Se eu tiver 10 grupos, já é 2 meses e meio. Se eu tiver 12, já é 3 meses. Já ficou longe demais para ter um acompanhamento.
Aí o que o pastor tem que fazer? Ele tem que levantar outros supervisores. Quando tiver, né, mais supervisores, quem vai se tornar o primeiro coordenador? É o pastor de novo. A gente tem que entender o seguinte: o pastor é sempre o primeiro. Então eu vou ser o primeiro líder, depois vocês vão ser os líderes. Depois eu vou ser o primeiro supervisor e vocês vão ser os líderes. Né? Depois eu vou ser o primeiro coordenador e vocês vão ser supervisores. E vou ter outros líderes que Deus vai levantar. Né? E depois, quando eu chegar a ser pastor de rede, eu vou estar cuidando dos coordenadores. Já vai ter coordenadores cuidando dos supervisores, supervisores cuidando dos líderes. E assim por diante. Né? O pastor vai continuar tentando visitar todos os grupos? Vai. Mas às vezes eu vou lá no grupo uma vez no ano, não sei, porque vai depender de quantos de GECEL que tiver. Né? Então, por exemplo, lá em Nova Campinas já tinha 22 grupos. Você acha que eu conseguia, né, ir no GECEL, né, todo mês? Tinha jeito, né? Eu ia em GECEL toda semana. E eu tinha o meu GECEL também. Só que, para eu ir no seu GECEL lá ia demorar 6 meses para ir no seu grupo. Eu ia no seu grupo 2 vezes no ano só. Mas tinha o supervisor que um mês sim, mês não, ele estava com você lá. Entendeu? Esse mês ele ia, aí ele continuava visitando os outros grupos da supervisão dele. No outro mês ele já estava lá de novo. Né? Então, assim, para ter um acompanhamento, porque tem que ter acompanhamento. Sem acompanhamento, não funciona. Né? É igual numa fábrica, numa empresa. Se não tiver o controle de qualidade ali, no final das contas, vai sair bem o produto? Sim ou não? A linha de produção começa a bagunçar o negócio, começa. Tem que ter alguém que é o fiscal ali, da qualidade. Ele fica ali, né? Fiscalizando, ó, esse produto aqui está com defeito, esse produto aqui está ruim. O supervisor vai fazer quase isso. Não é que ele está lá para fiscalizar, não é essa a ideia. Mas ele está lá para ajudar aquele líder a manter a visão e fazer as coisas certas lá. Não está bagunçando o negócio, não está saindo do caminho e inventando outros negócios. Então ele vai estar ali ajudando aquele líder a permanecer no foco, permanecer caminhando certo. Né? Então é assim que funciona mais ou menos. Tá? Então, deu para compreender como que o GECEL trabalha nessa mesma visão de Jetro aqui, né? Dessa divisão assim da igreja, organização aí, dos grupos? Deu para compreender? Então, passando para frente, tem alguém que pergunta aí ou não? Ninguém pergunta? Tá ok? Então, bora para frente. Jesus concentrou sua atenção em ensino e relacionamento nos 12 apóstolos. Mateus 10, de 1 a 4. Quem pode ler para a gente em voz alta aí? Mateus 10, de 1 a 4. Lê bem forte para sair na gravação, tá? Mateus 10, de 1 a 4. Quem achou, lê, pessoal. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traíram. Então, através desse pequeno grupo de pessoas aí, ó, as pessoas aprendem a viver como cidadãos do reino, sendo uma estratégia eficiente para o discipulado e o crescimento. Jesus começou com um pequeno grupo de 12 pessoas. Além disso, Jesus desenvolveu parte do seu ministério nos lares. Visitou e ministrou na casa dos discípulos, curou a sogra de Pedro, jantou com Levi, com Zaqueu e se hospedou na casa de Lázaro, por exemplo. O mestre não só ministrou as casas, mas também ordenou que seus discípulos fizessem o mesmo, dando instruções para irem aos lares. Fez isso com os 12, Mateus 10, de 12 a 14. Depois fez isso com os 70, Lucas 10, de 5 a 8. As casas foram fundamentais no início da igreja. Naquele tempo não haviam templos ou espaços reservados aos cultos. Todas as atividades comunitárias aconteciam em ambientes domésticos. Sendo assim, era nas casas que os primeiros discípulos se reuniam para realizar as orações e transmitir os ensinamentos de Jesus. Atos 12, 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Isso aqui trata do dia que Pedro foi preso, né?
Pedro estava preso e a igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. E aí, quando o anjo aparece lá e solta o Pedro, né, e tira o Pedro da prisão, o Pedro estava meio atordoado ainda, não sabia para onde ia, não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia se ele estava dormindo, se estava sonhando, se estava acordado, estava meio assim, né? E aí ele vai para esse lugar aqui, provavelmente porque ele sabia que o povo se reunia na casa dessa irmã para orar lá, né? E ele vai exatamente lá. Quando chega lá, tem uma história interessante, engraçada, né? Porque chega lá e bate na porta lá, e a irmãzinha, né, que vai sair lá para receber, né, para atender a porta, o nome dela é Rode, né? Rode ou Rhodes, né? Aí ela bate lá, e ela não acredita que é Pedro, não, né? Você vê que o Pedro está batendo na porta, ela não acredita, não. Ela olha lá e fala assim: ó, o espírito de Pedro, né? O anjo, tem versão diferente. O espírito de Pedro, o anjo de Pedro, tá aí na porta, né? Ela não achou que era o Pedro de verdade, né? E aí depois foi alguém lá receber Pedro, era Pedro mesmo. A igreja estava orando para Deus soltar ele, Deus foi lá e soltou ele. Amém, querido? Então assim, a igreja se reunia nas casas. Amém? E isso é mais uma prova, né, para nós, que essa visão é uma visão bíblica. É uma visão que a igreja primitiva usava. Lá Moisés já começou a implantar isso, né? Então as casas eram também lugar de celebração de cultos, da Santa Ceia e o ambiente onde a comunhão era desenvolvida. Atos 2,46 fala: nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade de coração. Todo mundo conhece esse texto, né? E uma certa mulher chamada Lídia, a nossa Lídia aí, ó, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eles entraram na casa de Lídia, permaneceram ali, e ali eles começaram a pregar. Você vai ver que ali eles começaram a ministrar e fazer tipo uma congregação ali na casa de Lídia. Quando Paulo saiu dessa cidade ali, já tinha uma congregação ali que congregava na casa dela, e era uma mini igreja, né? As igrejas ali em Atos, todas eram igrejas pequenas, não era igreja de 1000 membros, muitas igrejas de Atos ali. Das viagens do missionário de Paulo, por exemplo, Paulo ia, pregava 6 meses num lugar, 4 meses no outro, pregava 1 ano em um lugar, 1 ano e meio no outro. Quando ele saía dali, já deixava uma congregação ali de 30, 40, 50 pessoas. Aquele povo ali já era uma igreja, né? E ali já começava, Paulo ficava mandando as cartas para eles, para ajudar eles no crescimento, desenvolvimento, eles permanecerem prosseguindo ali, ministrando e aprendendo a palavra, tá? As residências também eram utilizadas por Paulo para o ensino da palavra. Atos 20:20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Onde Paulo ensinou as pessoas? Publicamente, ou seja, no ar livre, nas praças, na rua, onde tinha lugar, Paulo ministrava. Não é igual Jesus ministrava na praia, na praça, no monte, né? No onde que fosse, Jesus ministrava. E nas casas, está dizendo aqui, e de casa em casa. Então, isso aqui mostra um modelo para nós, né? No capítulo 16 de Romanos, Paulo faz menção à igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, tá? E na casa de Gaio, deixando evidente que era nos lares que os cristãos se reuniam como igreja. Assim, podemos afirmar com toda certeza que pequenos grupos não é um modismo atual, mas é o retorno às origens da igreja. Amém, queridos? Amém. Então, existe um modelo, existe um parâmetro ali nas escrituras, por mais que não esteja claro, não esteja às vezes evidente, mas existe uma forma como a igreja primitiva realizava as coisas, como Jesus realizou as coisas. E se você olhar bem nas entrelinhas dos pormenores, você vai ver que Jesus deixou um modelo, deixou um exemplo para a gente fazer, tá? Então, a gente precisa seguir esse exemplo porque dá certo, é um exemplo que funciona, né? Então, aqui, nesse primeiro ponto, alguém tem uma pergunta, ou uma dúvida, um comentário a fazer? Pastor, assim, se convida uma pessoa, né? Aí ela vai no primeiro, aí depois ela for no segundo, aí no terceiro.
E aí, como é que eu vou convencer ela a voltar, né? Não sei o que aconteceu com ela, se ela gostou ou não, preciso perguntar ou deixo sem saber como é que faz. Tudo é muito natural, tá? Acontece naturalmente. Mas você nunca deve deixar de convidar uma pessoa. Entendeu? Essa pessoa que faltou, eu continuo Nunca você deve deixar de convidar. buscando ela, né? Você tem que entender o seguinte: se você convidou alguém e ela foi com você, ela é sua responsabilidade. Entendeu? Então, querendo ou não, você é mãe espiritual dela agora. Então, é como se ela fosse o teu bebezinho. Você tem que cuidar. Entendeu? E você vai ter que ficar ali de olho. Vai ter dia que a criança não quer ir para a escola. A mãe tem que ir lá, né? E chamar uma chacoalhadinha, né? E tal, passar uma água no rosto, né? E é assim, a gente tem que ficar ali. Você tem que tomar sempre cuidado. Você tem um limite entre ser chato, né? E também tem o outro, como é que é não? A outra ponta, né? O outro extremo, que é ser relapso. A gente não pode ser nenhuma coisa nem outra, né? Eu não posso ser chato com aquela pessoa, né? Aquele cara chato, aquele cara fica, porque você não foi, porque não sei o que, porque aquilo lá. Mas eu também não posso ser aquele cara relapso, que tipo abandona a pessoa e fala assim, também deixa quieto, não quer vir, né? Com problema dele, problema dela, eu fiz a minha parte. Você não pode fazer nenhuma coisa nem outra, tem que entrar no equilíbrio aí, né? Então, uma coisa que eu sempre falava para o pessoal lá na igreja, você convidou alguém, a pessoa falou para você que vai ir, olha rapaz, agora você vai passar a convidar ela o resto da sua vida, até Jesus arrebatar, entendeu? Você não vai abandonar essa pessoa mais. Se ela falou que vai, né, ela pode até mentir para você, mas se ela falou que vai, ela já abriu uma porta aí para você. Agora, meu irmão, agora você vai botar o pezinho na porta, você não vai deixar a porta fechar mais, entendeu? Não deixa a porta fechar. Entendeu? Aí pode ser que você fique 2 semanas, 3 semanas sem falar, na 4ª semana você fala de novo. Não esqueci, não, que você falou comigo que você vai lá no GCL, né? E tal, e você vai, tinha gente que ficava 6 meses sem aparecer no GCL e não abandonava ele, não. 6 meses depois ele vinha no GCL lá e falava, né, mano? Assim, eu tô aqui porque o pastor nunca esqueceu de mim. Amém. Semana sim, semana não, ele mandava uma mensagem lá, tem GCL hoje aqui na minha casa, tá? Vai em casa, não sei o quê. É assim, gente. Tem gente que ficou 1 ano sem aparecer no GCL, foi lá 2, 3 vezes, não apareceu mais, depois 1 ano e aparecia de novo lá, né? Por quê? Porque eu salvei o telefone no celular e toda semana sim, semana não, tava lá mandando. Tinha GCL, mandava foto, né? Tira foto do GCL, manda foto. Como é que foi o nosso GCL hoje quando estava cheio assim, né? Tira aquela foto e manda pro pessoal que não vem, né? Como é que estava o GCL, olha, tava uma benção, não sei o quê. O pessoal começa a ficar com vontade, fala assim, tem que ir lá, tá bombando lá o GCL lá, não sei. Então você tem que cativar a pessoa, tem que dar um jeito, né? Vai fazer alguma coisa diferente lá? Vai fazer uma noite de pizza lá no GCL. É o dia que você convidar aquele que não vai, né? Vai ter pizza aqui no GCL essa semana e tal. Vamos lá. Então é mais ou menos isso aí. Você tem que dar um jeito. Você não pode abandonar a pessoa, entendeu? Abriu uma portinha, bota o pé lá e fala assim, agora não tira o pezinho daqui mais, né? Não vai fechar essa porta, entendeu? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Sim ou não? Não? Bora para frente então. Segundo ponto aí, né? É que a introdução eu estou usando como primeiro ponto, já a introdução que a gente leu, né? Mas vamos lá, segundo ponto. Por que essa foi a estratégia utilizada por John Wesley? Falamos de John Wesley lá na primeira aula, né? Sobre o movimento metodista, como surgiu, como começou e tal. Vamos falar um pouquinho mais hoje aqui. John Wesley foi usado por Deus para promover o maior avivamento da história da Inglaterra. Seu legado se espalhou por todo mundo, chegando até nós. É interessante que muitas igrejas em pequenos grupos, irmãos, ao redor do mundo, elas valorizam muito mais o legado de John Wesley do que nós, que somos metodistas, por incrível que pareça. Eu viajei muito já, nos últimos 10 anos, já fui em muitas igrejas que trabalham com pequenos grupos, participar de congressos, de seminários, de treinamento, de outras coisas, escola de líderes, tudo quanto é coisa que você já imagina. Eu viajei bastante, já fui em igrejas muito grandes. Aí você chega lá, difícil ir em congressos de célula, essas coisas em algum lugar, que o cara não fala de John Wesley. Fala de John Wesley, fala dos pequenos grupos lá de John Wesley, das reuniões lá de John Wesley, sempre fala.
E às vezes nós que somos wesleyanos, metodistas, a gente não fala, não leva a sério o legado de John Wesley, né? Porque o legado de John Wesley foi o trabalho dos leigos, entendeu? O que é o trabalho dos leigos? Pessoas que não eram formadas no seminário, pessoas que não tinham passado por um treinamento ali clerical, rigoroso e tal. Antes de John Wesley, não tinha mais isso. A Igreja Católica, né, ela fez com que tudo ficasse na mercê dos padres, né, do pessoal que ia para os mosteiros lá, que treinava e tal, e era tudo eles que faziam tudo. Nem a Bíblia o povo não lia, você sabe disso, né? Nem a Bíblia podia ler antes de Lutero lá. Era só os padres que liam a Bíblia e só o Papa que interpretava a Bíblia. O povo nem Bíblia não tinha. E a Bíblia ainda era em latim. Se você não soubesse ler em latim, você não podia ler Bíblia, né? Aí veio Lutero, né, quebrou isso aí, escreveu a Bíblia na língua do povo alemão. E aí começou outros países também a querer colocar a Bíblia na sua língua, e aí começou a reforma ali. Mas o Lutero ainda era muito apegado a muita coisa da Igreja Católica, entendeu? E não dava muita oportunidade para os leigos como John Wesley. John Wesley que fez entrar para a revolução dos leigos. E não foi por conta dele, não, porque ele nem queria fazer isso. Foi a mãe dele que deu um conselho lá, falou assim: ô filho, a obra está crescendo muito e você sozinho e os obreiros consagrados, formados em teologia que você tem, não é suficiente para dar conta do ministério, não. Você vai ter que usar os membros da igreja que não é pastor, vai ter que colocar eles para trabalhar. Foi aí que John Wesley começou, né, a desenvolver essa ideia. E aí ele começou ele mesmo formar os líderes dele. Então John Wesley escreveu 200 livros ao longo da vida. Ele escrevia livretos, né? E ele imprimia aquilo e dava para os líderes dele e ensinava eles. Por quê? Porque não tinha como mandar todo mundo para o seminário, né? Não era seminário naquela época, era escola de teologia lá mesmo que tinha lá em Oxford. Lá. Então não tinha como mandar todo mundo para lá. O próprio Wesley, ele e o irmão dele fizeram seminário lá em Oxford, lá, né, faculdade, porque alguém pagou, porque os pais dele nem tinham dinheiro para pagar. Mas tinha uma pessoa lá que financiou e pagou para eles. Então era difícil as coisas naquela época, não era igual hoje, né? Então assim, ele foi obrigado a colocar os leigos para trabalhar, mas foi a melhor coisa que ele fez, porque a partir daí o movimento metodista se espalhou de uma maneira, né, extraordinária. A igreja cresceu, expandiu, chegou lá nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos cresceu, expandiu, né? Hoje nós estamos aqui também como fruto do movimento metodista. O movimento metodista começou lá na Inglaterra, foi parar lá nos Estados Unidos veio para cá, nós estamos aqui hoje, somos metodistas, né? 200 e poucos anos depois de Wesley ter morrido. Então assim, só que a gente se perdeu nessa questão aqui de pequenos grupos, a gente se perdeu no meio do caminho, né? Acabou deixando isso morrer, deixando isso esvair, e agora a gente precisa voltar a essa proposta aqui. Voltando aí na lição aí, ó. Os pequenos grupos de John Wesley, chamados de classes, eram grupos de apoio, discipulado e comunhão, onde os membros cuidavam uns dos outros. O objetivo principal das classes era gerar mudança de comportamento. Elas eram compostas de 12 a 20 membros, de ambos os sexos, com variedade de idade e classes sociais, sob a direção de um líder leigo treinado. Esse formato aqui, né, que John Wesley colocou, que está falando aqui que John Wesley colocou, de 12 a 20 pessoas, de ambos os sexos, de várias idades diferentes e tal. Eu não sei de onde que eles tiraram essa informação, né? Não sei se era exatamente assim, mas eu tenho um livro lá em casa, né, que fala sobre o movimento de pequenos grupos e fala sobre o movimento de John Wesley, como ele trabalhava, que fala o seguinte, que John Wesley, em certo momento, depois que ele teve aquela experiência do coração, chama de coração abrasado, né? Os metodistas chamam de coração aquecido, não chamam de coração abrasado, você precisa saber. Se eu for procurar no Google, lá você coloca a experiência do coração aquecido, porque os metodistas só falam coração aquecido, quem fala coração abrasado é nós wesleyanos, tá? Aí, depois que ele teve essa experiência, que ele começou a andar mais lá com o pessoal dos morávios lá, ele foi para Morávia, que era um lugar perto da Alemanha lá, para conhecer realmente como é que era que eles faziam, como é que era a igreja deles, como é que era o movimento deles. Quando ele chegou lá, ele passou mais de um ano lá com eles. E lá, ele ficou espantado com o que ele viu, porque lá que realmente abriu a mente dele para essa visão
de pequenos grupos, como ele colocou no final das contas. Porque até então era muito vaga essa ideia na cabeça dele. Quando ele chega lá, ele viu que a igreja era organizada de uma maneira bem estruturada, assim. Havia grupos de homens, se reuniam numa casa em determinado dia da semana. Havia grupos de mulheres, também se reuniam em determinada casa, em determinada semana. Havia grupos de jovens e de crianças, tinham líderes lá, adultos, que cuidavam desses grupos, tanto de jovens quanto de crianças. A igreja toda era organizada e distribuída em grupos de mulheres, de homens, de jovens e de crianças. E John Wesley viu tudo isso como funcionava e ele ficou admirado, porque ele ficou espantado, porque ele nunca tinha visto aquilo ali acontecer. E era uma igreja, né? Muito assim, posso dizer, muito à frente do seu tempo, né? Podemos dizer assim, que não era uma denominação conhecida, não era um movimento conhecido, mas era uma igreja que funcionava. E as pessoas eram muito avivadas ali, né? Tanto que, por isso que John Wesley teve aquela experiência no navio. Enquanto ele estava com medo de morrer lá, desesperado lá, o povo dos morados lá estava cantando, adorando e fazendo culto no navio e na pique, né? No meio da tempestade. Eles eram avivados. John Wesley se impactou com tudo isso. Quando ele volta para a Inglaterra, aí ele entende, eu preciso implantar isso. O movimento que a gente está criando vai ter que ser nesse formato. Ele colocou. Eu só não sei o detalhe se John Wesley também fez essa divisão no movimento metodista lá no começo, quando ele começou, de homens e mulheres em grupos separados. Isso eu não achei escrito, não achei documento ainda. Às vezes até tem em outra língua, em português não achei ainda. Mas aí aqui fala que os grupos eram juntos, né? Homens e mulheres e várias idades, tudo junto. Eu ainda não achei essa informação em algum livro, tá? Mas quem escreveu aqui deve ter achado essa informação em algum lugar. Continuando. Nas reuniões das classes havia confissão de pecados, oração pelas necessidades dos membros e um grande incentivo ao amor e às boas obras. Então grava aí, ó. Confissão de pecados, isso vai acontecer lá no seu GECEL, quando tiver o GECEL, você vai ver isso acontecer. Oração pelas necessidades dos membros e um grande incentivo ao amor e às boas obras. Assim como o ensino das Escrituras Sagradas, que eram examinadas à luz da experiência pessoal. O que é isso? Examinar a Escritura à luz da experiência pessoal. Então, lá no GECEL, não é para pregar. Lá no GECEL, a ideia não é uma pregação. Lá no GECEL, a ideia também não é um estudo bíblico. Também não é EBD. Qual que é a ideia? A ideia da ministração da palavra no GECEL, é um compartilhar de experiências. Então, nós vamos usar um texto bíblico, vai ter uma explicação do pastor ali, que é a carta pastoral. Só que, enquanto a gente está lendo ali o texto bíblico e a explicação pastoral, existe sempre a cada ponto um espaço para que as pessoas coloquem a sua experiência pessoal. Então, a ideia é, o que esse texto ele fala comigo? O que ele implica na minha vida? Como esse texto se aplica a mim? E cada pessoa do grupo compartilha. Ou eu já tive uma experiência baseada nisso aqui que a gente está lendo aqui, compartilhando agora, eu já tive uma experiência dessa, então eu posso compartilhar com o grupo. Se você teve aquela experiência, você vai compartilhar com o grupo, porque a ideia lá no GECEL é cada um, ao compartilhar suas experiências, a gente faz o outro crescer. Então é uma ideia diferente da questão da pregação aqui. Quando o pastor está pregando aqui, só o pastor está falando. Quando ela está em EBD aqui, o professor está ensinando, embora alguns alunos participem também. Mas no GECEL, a ideia é todos ministrarem uns aos outros. Essa é a visão, entendeu? Então, eu estou lendo aqui um ponto, né? Que está falando aqui, por exemplo, sei lá, sobre enfrentar a morte, sobre a morte, quando a morte chega em casa, sei lá, alguma coisa assim. Vamos dizer que estamos falando do texto lá da viúva de Naim lá. Ou o texto lá da mulher que perdeu o filho lá, que Jesus foi ressuscitar. Estamos falando da morte. E aí, o irmão Adenir acabou de passar por alguma experiência agora, perder pessoas na família. O irmão Adenir falando da experiência que eles estão passando, de como eles estão lutando com isso, de como Deus está ajudando eles, é muito diferente de mim. Porque eu não perdi meu pai, eu não perdi minha mãe, eu não perdi minha avó, não perdi tio, eu não tenho ninguém quase na família que eu perdi até hoje. A última pessoa que a gente enterrou, né, foi minha bisavó, tinha 12 anos lá, minha avó, quer dizer, outra avó da minha mãe, tinha 12 anos de idade, eu não sei, assim, faz tempo que eu não passo por isso. É diferente ele falando
é uma coisa, eu falando já é outra. Então, quando ele falar, vai ter um peso, vai ter uma autoridade, vai ter uma experiência diferente, que as pessoas sabem o que ele está passando. Então, a ideia do GCL é essa, ou seja, é que cada um contribua com a sua experiência, com a sua vivência, com o que ele está vivenciando, com o que ele está aprendendo com Deus, e assim a gente cresce, assim, né, a gente evolui, né? Então, vai ter coisa que não é o líder lá que está lendo a carta pastoral, ou o pastor que estiver lá, sei lá, pode ser o pastor que está lá ministrando aquele dia, não é ele que vai ser a pessoa que Deus vai usar para curar o irmão que está do lado, entendeu? Então, às vezes, eu estou lá ministrando a carta pastoral, mas na hora que você abrir um momento ali do pessoal compartilhar, às vezes a Laquine está com um problema lá. E não vai ser eu que vai ministrar a vida da Laquine, vai ser a Alessandra. Ela vai falar uma coisa que vai ministrar na vida da Laquine. E às vezes não vai ser, entendeu? O irmão Adenilton que vai ministrar na vida do Adenir, não, vai ser, né, a irmã Lídia vai falar um negócio lá que impactou a vida do Adenir, e assim vai. E entender isso é que é a chave do GCL. A chave do GCL é entender isso, que não é o líder ali que faz tudo, não é o líder ali que é a chave. O líder é importante, mas o GCL foca em que cada um de nós ministra um ao outro, cada um de nós ajuda um ao outro. Amém, queridos? Então, esse é o foco aí, tá bom? Por isso que fala aqui, eles confessavam pecados, ó, eles oravam uns pelos outros. A GCL tem isso, orar uns pelos outros. Toda reunião tem um momento da gente abrir o coração e pedir oração. Então cada um ali vai falar o seu pedido, o que ele precisa. Nós vamos orar uns pelos outros, né? Então o GCL traz essa oportunidade da gente poder ter esses momentos, né? E a questão de um edificar o outro na palavra, né? A palavra à luz da sua experiência pessoal, porque é uma experiência diferente do culto e é uma experiência diferente da EBD. Então a EBD é de um jeito, o culto é de outro jeito, a escola de líderes é de outro jeito e o GCL é de outro jeito. Entendeu? Ou seja, a maneira como a palavra vem e ela é ministrada em cada uma dessas reuniões é diferente. A palavra no culto é ministrada de um jeito, a palavra na EBD é ministrada de outro jeito, na escola de líderes a gente está vendo a palavra aqui de um outro jeito, né? E no GCL a palavra é ministrada de um outro jeito diferente também. Então cada experiência dessa é diferente, isso contribui para o seu crescimento, contribui para o nosso crescimento. A mesma palavra. Por exemplo, vou pregar no domingo aqui, preguei, eu vou escrever uma carta pastoral. No texto que eu preguei, falando um pouco sobre o que eu preguei ali. A cada ponto ali que eu vou ministrar na carta pastoral, vai ter um espaço ali para vocês conversar sobre aquilo. Para vocês responder perguntas ali, para vocês colocarem suas experiências. Esse é o momento chave do GCL. Não é só para ficar lendo a carta lá. Vamos ler aqui, tudo aqui, tá? Leu a carta, então acabou, agora vamos embora para casa. Não é isso. É as experiências que a gente compartilha. Como a gente coloca, né, a nossa vivência baseada naquilo ali, é que é o importante. É que transforma a vida do outro. É a minha experiência que transforma a vida dele. É a experiência dele que transforma a vida da irmã. E assim vai. Né? É aquela história de Provérbios que com o ferro se afia o ferro. Assim como o homem afia o outro homem. Ou seja, como é que a gente cresce? Através das experiências do outro. Amém ou não amém? Amém. É assim. Então, continuando aí. Paramos onde? Me ajuda? Ok. Ao contrário da estrutura da igreja na Inglaterra, as lideranças das classes eram de leigos. Então John Wesley implantou esse negócio de leigo. Não tinha isso na igreja da Inglaterra, na igreja anglicana. Esses líderes sempre eram alimentados e equipados por John Wesley. Então por que a gente tem escola de líderes agora? Mas nunca teve escola de líderes na igreja, mas por que agora tem escola de líderes? Porque era assim que John Wesley trabalhava. Ele formava os líderes dele para que os líderes pudessem trabalhar e fazer um bom trabalho, né? Porque líder destreinado vai fazer errado, vai trazer mais problema do que ajuda, né? Então, em 25 de dezembro de 1738, Wesley apresentou as seguintes regras para as classes. Aqui tinha cada classe, o formato lá, a reunião, tinha umas regrinhas lá para cumprir. Reunir uma vez por semana, pelo menos. 2. Chegar pontualmente na hora marcada. 3. Começar com os que estão presentes.
exatamente na hora com cânticos e oração. 4. Cada um, em ordem, de forma livre e clara, deve falar o verdadeiro estado da sua alma, como as faltas que cometeram em pensamento, palavra ou ação, e as tentações que estão enfrentando desde o último encontro. Ou seja, passou uma semana, na outra semana eles conversavam. Qual foi a sua luta? Qual foi a sua dificuldade essa semana? Com o que você está lutando? Qual que é a sua tentação? Eles abriam o coração um com o outro. Tinha que abrir o coração, tinha que orar um com o outro lá. O negócio era forte. Para terminar, cada encontro deverá ser realizada uma oração adequada para a necessidade de cada pessoa presente. Essas eram as regrinhas lá da reunião do GCL, lá do John Wesley, da classe lá, tá? Nossas regras não são essas, tá? Nossos formatos não são exatamente esses, mas essas eram as regras que John Wesley usava. Como podemos ver, o movimento metodista iniciou-se através de pequenos grupos. Pulando para frente. Quando John Wesley faleceu em 1791, sua comunidade estava organizada em mais de 12 mil pequenos grupos, por toda a Inglaterra e Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. Ele é o melhor exemplo do homem que sonhou com as multidões, entendeu que a melhor forma para alcançá-las e pastoreá-las era por meio dos pequenos grupos. Certa vez, George Whitefield, que foi companheiro de ministério de John Wesley, por um tempo, depois de unindo-se ao pregador calvinista Jonathan Edwards, afirmou: John Wesley foi bem mais sucedido do que nós em sua pregação, pois, embora fosse menos eloquente do que nós, organizou suas comunidades em pequenos grupos. É indiscutível que os pequenos grupos foram a estratégia utilizada por Wesley para a expansão extraordinária do metodismo. Adam Clarke, historiador do metodismo, escreveu o seguinte: foi com esse meio, os pequenos grupos, as classes, pela formação de pequenos grupos, que conseguimos estabelecer igrejas permanentes e santas em todo o mundo. O Sr. Wesley viu a necessidade disso desde o início. Lá no final, agora pulando uma parte aí. Os frutos do Sr. Wesley permaneceram, cresceram, se expandiram, se multiplicando sobremaneira. O Sr. Whitefield enxergou seu erro? Sim, mas só quando já era tarde demais. Então ele está comparando o ministério de Whitefield e de Wesley, né? E ele disse aqui que o Whitefield até enxergou isso, percebeu que ele tinha cometido um erro de não implantar pequenos grupos, não trabalhar com essa visão que o Wesley tinha, mas o erro foi observado tarde demais, já não havia tempo mais para se solucionar isso, resolver isso, já estava muito velho. Então, o que estamos propondo é apenas um retorno à forma de ser e viver igreja, segundo o padrão estabelecido por John Wesley, na fundação do metodismo. Voltar aos pequenos grupos é voltar às nossas origens. O que apresentamos aqui não é uma nova proposta, é apenas o resgatar daquilo que deu certo no passado. E também queremos que vai dar certo no futuro. Amém, queridos? Queremos que chegamos ao chegar ao fim aqui, parar por aqui. E aí eu queria ver com vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa até aqui para a gente poder comentar e concluir aí? Aqui está dizendo, pastor, que uma das atividades lá é a confissão de pecados. Como levar a pessoa a confessar os pecados? Porque geralmente a pessoa não quer se manifestar sobre o pecado que ela está cometendo, o uso da droga, seja lá o que for, a prostituição, né? Então, como levar então a pessoa a confessar? Então, na verdade a gente não leva, né? Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Mas o nosso papel como líderes, o nosso papel como membros do GCL também, mesmo que você não seja o líder, é criar um ambiente, entendeu? De recepção e aceitação daquela pessoa. Porque se aquela pessoa vai abrir o coração e vai falar o que ela está passando, ou o pecado que ela está cometendo, a dificuldade que ela tem, seja lá o que for, e ela for, naquele momento ali que ela abriu o coração, que ela falar, ela for rechaçada, ela for condenada, as pessoas vão perguntar dentro para ela, e ficar todo mundo acusando, só um pouquinho. Se houver isso, pode ter certeza, ninguém nunca vai abrir o coração ali. Quando a gente cria um ambiente
em que as pessoas se sentem à vontade, onde elas se sentem amadas, onde elas sabem que mesmo se elas falharem, se elas abrirem o coração falando que elas estão fazendo alguma coisa errada, as pessoas não vão julgá-las, mas vão ajudá-las. Assim, ó, vou orar por você, né? Eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, você vai vencer isso aí e criar esse ambiente. Quando você cria esse ambiente, naturalmente as pessoas começam a se abrir. Demora, não é de um dia para o outro. Eu já vou voltar a falar para o irmão. Demora, não é de um dia para o outro. Na nossa experiência, a gente viu isso acontecer várias vezes. Mas acontece, a partir de 4, 5 meses, o grupo ali coeso, abrindo, cada vez mais você conseguindo abrir o seu coração. Começa com uma coisa pequena, começa com uma coisa boba, mas você vai aumentando. Chega uma hora que o grupo está numa afinidade tão grande que as pessoas não sentem medo de abrir o coração. Elas vão falar, elas vão se abrir. E outras vezes, às vezes elas vão se abrir diante de todo o grupo. Outras vezes elas vão chamar o líder ou alguém ali, né, da liderança do grupo e vão conversar. Mas isso vai acontecer, vai acontecer. É incrível como isso acontece de uma maneira muito espontânea, tá? No formato tradicional, que a gente tem só de culto, é muito mais difícil isso acontecer, principalmente hoje. Antigamente as pessoas tinham mais o hábito, né, de procurar o pastor, contar. Hoje em dia isso tem morrido, mas depois que o GCL começa a funcionar, você começa a ver isso muito. Você começa a ver os líderes testemunhando isso. Eles falam com o pastor: ah, pastor, essa semana fulano de tal falou isso, essa semana fulano de tal. Vai chegando as informações, entendeu? Vai chegando as coisas, as pessoas confessando o pecado mesmo e pedindo ajuda. Então isso é muito importante, tá? Voltar para o irmão, se o irmão quiser falar ou comentar alguma coisa, pode falar. Não, isso tudo que o senhor falou, isso eu sei, né, que a gente tem que ter amor, levar a pessoa, né? Mas eu não vejo, sabe, assim, né, da pessoa chegar e ir lá confessar os pecados. Eu não vejo, sabe? As pessoas geralmente têm vergonha, né? No GCL você vai ver. Ele não vai querer falar, você vai ver. Vai, no GCL você vai ver, vai acontecer. Eu falo por experiência, então há quase 10 anos fazendo isso, né? Então assim, o que eu já vi de confessar, ó, pra você ter ideia, até a confissão de padrasto que abusou da enteada em casa, teve no GCL, pra você ter ideia, dos graus das coisas que o pessoal confessava. Confessa, no GCL acontece, pode ser que no normal da igreja você não veja acontecer, mas no GCL acontece. Mas é espontâneo. É espontâneo, você não força ninguém, mas é Ah, espontâneo. tá. É espontâneo, Mas acontece, você vai ver. Dependendo do estudo ali. Né? Todo estudo desafia você. Confronta. Todo estudo desafia você e todo estudo confronta você no GCL. Você é confrontado o tempo todo, você é desafiado o tempo todo. Quanto mais as pessoas ali, elas sentirem a confiança umas nas outras. E outra coisa que é muito importante no GCL, a gente sempre fala e ensina, e não basta nós falarmos, não basta o senhor saber. Todo mundo do GCL tem que saber e tem que praticar, não adianta. Se só o líder, só o pastor saber, não adianta, vai dar errado, não vai funcionar. Todo mundo do GCL tem que praticar isso, praticar essa empatia, praticar essa compaixão, praticar essa aceitação. Quando isso acontece, as pessoas se abrem. Porque o pecado, ele é um peso sobre o ombro das pessoas. Ele é um peso. Na verdade, lá no fundo, a pessoa ela quer se livrar desse peso. A pessoa quer arrancar isso das costas, só que, em geral, elas têm medo. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ser condenada, ela sabe que ela vai ser acusada, ela sabe que as pessoas vão se afastar dela, porque fulano fez isso, entendeu? Então, quando a pessoa ela começa a perceber que aquele grupo é diferente, que as pessoas ali não vão se afastar dela, não vão julgá-la, mas vão ajudá-la, ela começa a querer se livrar desse peso. Ela fala assim, eu não aguento mais esconder isso, eu não aguento mais ficar carregando isso, entendeu? E ela vai jogar isso ali, ela vai soltar. É igual aquela história, né? Tem muito tempo atrás, tem uma historinha, uns desenhos que o pessoal fazia do pecador indo e levando, né, a sacola pesada, jogando na cruz ali, né, deixando aos pés da cruz. É exatamente isso que acontece. As pessoas chegam uma hora que ela quer se livrar daquilo ali. E ela solta mesmo, ela joga tudo ali, o lixo fica ali. É o momento da gente orar, parar naquele momento ali, orar com aquela pessoa mesmo e procurar o líder ajudar essa pessoa. No privado agora, a partir daquele momento, ó, e tá ajudando aquela pessoa ali a se curar daquilo, se livrar daquilo realmente. E é bem transformador essa experiência. Pode falar se quiser. Não quero falar não. Pode falar, meu gente. Então, assim,
na mesma linha, assim, desculpa que eu estou aqui muito, no meu trabalho lá, né, eu fazia atendimento lá, né, muitos adolescentes e tal, né, e muita angústia, assim, então, e, né, várias razões, motivos e tal. Então, alguns, conversando, eles falavam assim, né, dos problemas, né, e tal, e do problema que ele tinha, que ele estava passando e tal. N problemas, né, então. Mas eu vejo assim, né, como uma coisa muito individual, né, e tal, ali, né, tipo um segredo, assim, era eu e a pessoa, né, e tal, né, e nunca, né, não saía falando com todo mundo, eu conversava, né, com os profissionais que também atendiam mesmo, né, e daí, ali, né, cada um ia trabalhar no sentido, né, de orientar, né, de ajudar, né. Sim. E então eu vejo assim, né, como uma coisa individualizada, porque o GCL é em grupos, assim, na teoria, assim, né, ele parece uma coisa mais difícil. Né? Parece, mas não é. A verdade é que o GCL se torna uma família. E outra coisa, o que se fala no GCL fica no GCL. Uma coisa que no GCL a gente tem que matar é a fofoca. Fofoca você tem que acabar dentro da igreja. Uma das coisas que mais destrói a possibilidade das pessoas se confessar dentro da igreja é a fofoca. Porque ela sabe que se ela falar para alguém, o fulano fala para o outro fala para o outro, o outro fala para o outro, quando vê, todo mundo, entendeu? O bairro inteiro está sabendo. E uma coisa que se bate em cima, toda reunião o líder tem que falar. O que se fala no GCL, fica no GCL. Não sai do GCL, entendeu? Você tem que gerar confiança. Se o grupo não gerar confiança, não vai gerar confissão. Se não gera confissão, não gera transformação. Para gerar transformação, tem que gerar confissão. Para gerar confissão, tem que haver confiança no grupo. Entendeu? Se houver, se me disse, fofoquinha, conversinha, nunca vai gerar confiança no grupo. Nunca vai gerar. Pode falar o que aconteceu comigo, se eu fui liberto, né? Se eu fui ajudado e tal. Exatamente. Eu falo de mim para as pessoas. O GCL, ninguém pode falar do outro, só pode falar de você. Ah, porque fulano... Não tem fulano aqui no GCL. Você só pode falar de você. Agora no momento de compartilhar, você quer falar alguma coisa? Fala de você. Não, fala você. Não, o outro não. O outro não, fala de você. Aí não fala, no GCL a gente não fala da igreja, da outra igreja, a gente não fala da outra religião, a gente não fala da outra pessoa, não, o GCL só fala de você. Você fala de você, você fala de você, eu falo de mim, Laquine fala dela, a irmã Lídia fala da irmã Lídia. A irmã Lídia não fala da Laquine não fala da irmã Lídia, Denilton não fala da Denir não fala da Alessandra não fala da Adriana, cada um só fala de você. É o que eu quis dizer que fora, no ambiente. Não, mas eu estou só mostrando como é que funciona o GCL. Por quê? Porque se isso é construído, as pessoas vão confiar. Entendi. Agora, quando começa assim, o Denilton vem na hora de eu compartilhar, ele fala dele e fala assim, não, porque tem um amigo fala não sei o quê, ou porque eu tenho um vizinho não sei o quê, porque eu tenho... O pessoal começa, e o pessoal daqui gosta de falar da vida dos outros. Quando é que eles vão se abrir? Quando é que eles vão falar alguma coisa? Não vão, entendeu? Porque se você está falando mal hoje de uma pessoa ali no grupo, ele vai pensar assim, você fala mal de uma pessoa, ele vai falar de mim também. Então, uma das coisas que tem que matar no GCL, tem que acabar, é esse negócio de falar da vida dos outros. Não tem que falar da vida dos outros, não tem. Fala de você, fala da sua experiência, acabou. Não tem que falar da vida dos outros. Quer pedir oração? Pede oração por você, pode fazer fofoca gospel. Sabe fofoca gospel? Irmãos, vamos orar pelo irmão Denilton. Porque o irmão Denilton está passando por uma dificuldade assim, se assada, e começa. Fofoca gospel, irmão. Você está com a sede, uma língua com a sede de falar da vida dos outros, aí você tem que falar, pedir oração. Fala da vida dos outros pedindo oração. Quer pedir oração? Pede por você. Entendeu? Pronto, acabou. Pede oração por você, não precisa pedir pelo vida do outro. Entendeu? Se o outro quer pedir oração, deixa ele pedir oração. Né? Ou então você sabe o que está passando por mim, ora você pela vida dele, não precisa ficar pedindo para todo mundo. Se espalhar para a vida inteira que a pessoa está passando problema. Isso é fofoca, a gente tem que cortar isso, tem que acabar com isso, que é uma das coisas que acaba com a igreja, é fofoca, disse-me-disse, falação da vida dos outros, entendeu? Eu não quero saber o que está acontecendo com a vida da Denilton, se ele quiser me contar, ele vem e me conta, eu não tenho interesse nenhum de ficar fuçando a vida dele, entendeu? E assim por diante. Se a pessoa que está lá no grupo não quer falar nada, deixa ela, não é obrigado a falar, entendeu?
Mas, se ela for falar, a gente tem que sempre que alertar. Irmão, aqui a gente não fala dos outros, aqui a gente não fala da outra igreja, aqui a gente não fala do outro pastor, aqui a gente não fala da outra religião, aqui a gente não fala mal da igreja católica, a gente não fala mal do espírita, aqui a gente só fala da gente. Fala da palavra e fala da gente. Até porque eu entendo Acabou. pessoas e outras religiões. Exatamente. Aí vai ter um espírita lá visitando o seu grupo. Aí você vai falar mal dos espíritos, ele vai voltar lá. Vai. Entendeu? Você tem que falar da palavra e de você. Deixa que a palavra transforme a pessoa. Deixa que a sua experiência pessoal transforme a pessoa. Não fala mal da religião dele, não. Deixa Deus fazer algo. Você vai falar mal da Maria lá, vai falar mal, vai dar ruim. Entendeu? O cara ama a Maria, lá é devoto da Maria. Deixa a palavra entrando, ele vai mudar, ele vai transformar. Agora você vai falar mal da Maria, ele não vai voltar do grupo mais. Então eu sempre falo, irmãos, no Excel, não falo de ninguém, a não ser da Bíblia e de você. Entendeu? Pode falar da Bíblia? Fala. Quer falar dos personagens bíblicos? Fala. Quer meter pau nos personagens bíblicos que fez coisa errada? Pode meter, mas agora, pessoas, não. Não fala mal de ninguém, entendeu? Não fala dos outros, só fala de você. Exatamente, com o seu testemunho, sua experiência, peça sua oração, amém. Entendeu? Aí você vai criando uma confiança, vai criando uma firmeza ali, entendeu? Aquela alusão do Espírito Santo como pomba, né, que você diz, né? Exatamente. O Espírito Santo é uma pomba sensível, ele vai agir onde ele sente liberdade de agir. Se houver aquele espírito de contrição, né, de quebrantamento ali, o Espírito vai mover a pessoa a falar e as pessoas vão acolher e vai ter esse mover ali de cura e de transformação. Porque assim, a grande chave começa quando nós que somos os crentes começamos a se abrir. Porque começa em nós, começa no líder, entendeu? Se o líder fala, se o líder se expõe, se o líder coloca a sua vulnerabilidade, o liderado ele olha e fala assim, mas se o pastor está falando que passa dificuldade, se o pastor está falando que ele enfrenta isso e aquilo, se o pastor está falando que tem um problema, por que eu não vou falar? Né? Então, agora, quando nós como líderes, nós somos os santos, nós não temos pecado nenhum, nós não temos problema nenhum, nós não passamos por nenhum tipo de tentação, e a gente passa isso para as pessoas, aí ele vai falar assim, mas eu não vou falar nada, né? Porque, né, todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui não tem problema nenhum, por que eu vou falar alguma coisa? Não, vou ficar quieto na minha aqui. Então, nós como líder lá no Excel, você que tem que começar, é você que tem que dar o exemplo. É lógico, tem coisas, certos níveis de coisas, que você não vai abrir no grupo, entendeu? Vai procurar seu pastor, vai procurar um líder, vai procurar uma pessoa mais próxima de você para se abrir. Mas tem problemas, dificuldades e até tentações que você passa, que você pode abrir com o grupo. Abra, porque quando você abre, você se torna vulnerável, você inspira o outro a se tornar vulnerável também. Porque abrir uma dificuldade sua, um pecado, qualquer coisa, é se tornar vulnerável, sim ou não? Porque você está dando para ele, entre aspas, uma coisa que ele pode voltar contra você, é ou não é? É se tornar vulnerável, ninguém quer se tornar vulnerável, né? A gente não quer ficar entrando na mão de ninguém, né? Você não quer dar nenhum motivo para alguém te apontar o dedo. Mas o Evangelho, ele nos faz se tornar vulnerável. Porque eu tenho que depender do outro, é ou não é? Eu tenho que confiar no outro. Os personagens bíblicos Eu falavam preciso isso, do né? outro. Dos pecadores eu sou o principal. Exatamente, Paulo falava, né? Dos pecadores eu sou o principal. Ele achava que nem tinha direito de ser apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja, né? Se a gente coloca os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo que a gente enfrenta, as pessoas começam a olhar para nós com mais humanidade. E ela começa também a abrir a humanidade dela. Agora, quando ela começa a olhar para nós como um patamar de santidade muito grande, aí o cara fala assim, ixi, vai ser difícil, eu não vou falar com ele, né? Cria um abismo, cria uma distância entre as pessoas. Por que os pecadores iam até Jesus? Por que os pecadores iam até Jesus? Por que eles não vêm até nós? Né? Porque diz lá que Jesus andava com as prostitutas, andava com os ladrões, andava com os publicanos, né? Por que eles tinham abertura para chegar perto de Jesus e eles não iam chegar perto dos líderes da lei, lá dos fariseus, dos saduceus, não iam, entendeu? Por quê? Porque Jesus acolhia, não é que Jesus concordava, é diferente. Concordar e acolher são coisas diferentes. Jesus acolhia,
Mas ele não concordava com o que eles faziam, mas acolhia. Vai, Vai, não tem que... Exatamente. Então, você acolhe, Certo. você recebe, você abraça, você ama, mas você fala, olha, mas esse caminho que você está não é bom para você. Esse caminho que você está não é o que Deus quer para você. Esse caminho que você está é um caminho de morte, ele vai te destruir mais cedo ou mais tarde. Você precisa sair dele, mas você tem que acolher, entendeu? Porque julgar e acusar sem acolher é farisaísmo, entendeu? Jesus, ele acolhia primeiro, entendeu? Primeiro ele acolhia, depois ele corrigia. Primeiro ele falou para a mulher, para os homens lá, ó, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E depois ele falou que para ela, onde estão os seus acusadores? Ah, foram embora, então também não te acuso. Primeiro ele acolheu, né? Depois ele falou assim, agora vá e não peques mais. Primeiro ele acolhe, Para que não mas depois ele coisa corrigir. pior, então ele ainda É. dá uma ameaça, não. Se Entendeu? você continuar nisso, você vai piorar. Então, assim, o nosso erro muitas vezes com o mundo é que a gente quer acusar primeiro antes de acolher. E aí, o primeiro contato que as pessoas têm com a gente, crente, às vezes, não é o contato do amor e do carinho, do cuidado, mas é o contato do julgamento. Porque você está errado, porque você tem pecado, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, a gente tem que ser o contrário. Primeiro a gente apresenta o amor, a gente apresenta o acolhimento. Depois a gente mostra para ele que esse caminho está errado. Mas a gente mostra para ele que esse caminho está errado porque a gente ama. E não porque a gente quer mostrar para ele que nós somos melhores e ele é o pior. Entendeu? Então, essa que é a grande questão, né? Muitos falam, né? Só vocês que vão para o céu, Exatamente. só vocês que estão certinhos, só vocês que estão E com a a culpa é razão. Exatamente, entendeu? Muitas já escutei muito Exatamente. disso. E transformar essa visão Isso, né? A gente é o nosso deixa desafio. falar, né? É o nosso desafio é transformar essa visão. É fazer com que as pessoas que vêm aos nossos grupos, que vêm à nossa igreja, que ela for, ela caia essa visão. Que ela precisa entender que nós somos falhos, que nem ela. Isso. Nós somos pecadores, que nem ela. Só que nós entendemos a graça de Deus e nos rendemos a ela. Enquanto talvez ela ainda está relutando. Igual o Paulo lá, né, que dura coisa te é recalcitrares quanto os aguilhões, né? Imagina uma imagem de você, uma pessoa em cima do burro, em cima do cavalo, e batendo nele com a espora, ou apertando ele com alguma espora, e o cavalo, né, recalcitrando, brincando, né, ali. É exatamente essa figura. Exatamente. Quanto mais o cavalo não obedece e fica brigando, mais ele se machuca, porque mais quem está em cima, não, o cavaleiro ali vai dar chicotada nele, vai dar, né? Vai dar. Então, é exatamente essa figura. Quanto mais você resiste a Deus, quanto mais você resiste à vontade de Deus, mais você se machuca. Quanto mais você andar no pecado, mais você vai se arrebentar, né? Quanto você se rende ao Senhor, quando você se entrega, aí realmente você começa a viver o que Deus tem para o seu plano perfeito de Deus, né? Que é o melhor. Então, a gente tem que gravar isso e passar isso para as pessoas. Lá no grupo, no dia que vocês forem líderes, você tem que passar isso para as pessoas. Né? Irmãos, nós não estamos aqui para julgar quem está aqui. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para amar. Estamos aqui para acolher. Estamos aqui para ensinar. Ensinar com amor também. Ensinar metendo paulada assim. Né? Então, quando a gente ensina o grupo a fazer isso e o grupo consegue fazer isso, aí a experiência das pessoas muda. Né? Agora, quando o grupo se torna muito fariseu, né? Todo mundo ali tem um pecado. Só que aí você fica escandalizado com o pecado do irmão lá que está chegando agora, que está vindo do mundo, que não é crente ainda. Você fica escandalizado com o pecado dele, mas você tem o seu também. Né? O seu você não conta para ninguém, o seu fica escondido de mim, mas você tem também. Então, não vamos ser fariseu. Né? O dia que nós estivermos plenamente santos, que não tiver pecado nenhum, Deus rebata. Né? Se você está aqui ainda, eu estou aqui ainda, é que ainda tem coisa para melhorar. Então, a gente precisa se abrir, falar. Né? Precisa falar. Quando a gente faz isso, o Gessel ele é curado, as pessoas são curadas. Né? Porque, qual que é a diferença? Por que hoje em dia as pessoas estão muito doentes dentro da igreja? Porque perdeu esse costume de se confessar. Porque a Bíblia fala lá, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. O processo de cura, ele passa pela confissão. Entendeu?
Se todo mundo dentro da igreja se confessasse de verdade, voluntariamente, porque realmente quer, porque precisa, sabe que precisa, a gente teria muito menos problema na igreja. Aí como as pessoas não fazem isso, fica guardando seus pecados, aquele que confessa e deixa, mas aquele que encobre os pecados, acontece, vai ser destruído, né? Isso que acontece, a gente vai encobrindo os pecados, em vez de a gente confessar. Eu já confessei para Deus. Olha, muitas vezes confessar para Deus não resolve. Por quê? Quando é um pecado, e é um pecado que você cometeu uma vez só e nunca mais, você confessa para Deus, amém? Resolvido. Mas existem pecados na nossa vida que são recorrentes. Sabe aquele pecado recorrente? Que você faz uma vez, você se arrepende, confessa com Deus, e aí semana que vem você faz de novo, e na outra você faz de novo, 3 dias depois você faz de novo. Você está 10 anos lutando contra esse pecado e não consegue vencer. Esse pecado não é um pecado que você pode confessar só para Deus. Esse é um pecado que você precisa confessar para alguém, e esse alguém tem que ajudar você. Sozinho você não vai sair dele. E se você não fizer isso, você vai continuar amarrado nisso aí, entendeu? Então, você precisa confessar, as pessoas não confessam, aí fica amarrado nisso a vida inteira. O cara está 20 anos na igreja e está passando por aquilo ali, e não consegue sair daquilo ali. Por quê? Porque ele precisa de ajuda, mas ele quer fazer sozinho. E está escrito na Bíblia: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Esse é um pecado que tem a ver com a sua alma. Precisa de cura para ser libertado desse pecado. Não é apenas um pecado, né, esporádico, avulso que você cometeu. Não, é um pecado que está ligado à sua alma. Alguma coisa aconteceu com você que prendeu você a esse pecado. E você precisa de cura para ser libertado desse pecado. Entendeu? Então você vai precisar de alguém que vai te ajudar para você poder ser curado. Entendeu? E no GCL isso vai acontecer. Tá? A gente vai precisar desenvolver isso, vai precisar ministrar isso um ao outro aqui, e a gente vai conseguir chegar lá. Não é uma coisa que a gente chega lá de um dia para o outro, como igreja, né? Demora um pouquinho, leva um tempo, mas a gente chega. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos colocar de pé, vamos orar? Deus nos abençoe, nos use e nos ajude aí nessa caminhada, né? Porque é necessário, precisa de ajuda, né? Precisamos crescer. Não só crescer em número, precisamos crescer, né, espiritualmente, emocionalmente, no conhecimento da palavra, no relacionamento uns com os outros, precisa crescer, né? Nosso ministério, a gente precisa crescer. O crescimento é bíblico, a gente precisa crescer, precisa aperfeiçoar. Se a gente estagnar, aí é complicado, né? Quem pode orar por nós, para a gente encerrar nossa aula de hoje?